Olá, está no ar o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Cândido Vacarezza, que foi deputado estadual e federal pelo PT. Em seus mandatos parlamentares, ocupou as funções de vice-líder e líder de bancada, tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília, além de líder dos governos Lula e Dilma. Hoje ele é presidente estadual do partido Avante, o antigo PTdoB. Bem-vindo, deputado Cândido Vacarezza, ao programa Memórias do Poder Legislativo. Obrigado, Mauro. Eu estou aqui, para mim, uma honra muito grande voltar à Assembleia e relembrar muitas coisas que eu considero positivas que aqui participei. Antes da gente iniciar essa memória do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, onde começa a vida política do deputado baiano, né, de Senhor do Bonfim? Mauro, eu sou médico, me formei na Bahia, vim fazer residência em São Paulo, sou ginecologista e obstetra, e na minha vida inteira eu sempre tive uma preocupação com os mais pobres, com a população, e um objetivo de ajudar o nosso país. Era uma coisa difusa. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, eu me apaixonei pelo estado de São Paulo, que é um estado maravilhoso, bonito, o desenvolvimento pujante, moderno, e resolvi morar o resto da minha vida em São Paulo, aqui criar meus filhos, constituir minha família. E aqui em São Paulo eu ajudei a construir o PT. Antes eu já tinha participado lá na Bahia, né? Eu sempre fui, quando eu era estudante, o Brasil era uma ditadura e eu lutei contra a ditadura. Ajudei a reconstruir o movimento estudantil. Não existia partidos, só existia dois partidos naquela época, MDB e Arena. E eu era de uma organização clandestina que lutava contra o regime militar. Nessa experiência, eu diria para você, eu sempre fiz política, sem ser parlamentar. Cheguei em São Paulo e tive a oportunidade de ser deputado estadual por 2 mandatos e deputado federal por 2 mandatos. O senhor foi parlamentar, teve a oportunidade de ser parlamentar de oposição aqui em São Paulo e de situação lá em Brasília. Quais são as 2 lições que o senhor tira dessa vida parlamentar de apoio e uma situação contrária ao governo? Olha, o político tem que estar sempre se reinventando, tem que ouvir mais do que falar e sempre procurar estar de frente para o povo e de costas para o poder. Se você for arrogante e achar que não precisa ouvir ninguém, não vai dar certo. Os maiores acertos que eu tive em projetos políticos, em definição de posição, foi ter calma, ter paz e ouvir as pessoas. Esse foi um dos pontos de divergência meu com o governo da Dilma, que eu tive muita divergência com o governo da Dilma, muita. E a partir daí eu comecei a me afastar do PT, acabei saindo do PT, fizemos um divórcio amigável. Foi bom para o PT eu ter saído do PT, porque muitos lá diziam que eu era o MDB do PT, eu dizia que eu não era PT. De fato, eu tinha divergências grandes e não compartilhava de métodos e de várias posições políticas que o partido defendia. Mas uma coisa que sempre me marcou foi ouvir as pessoas. Não saía e sem ter uma opinião bem formada, brigando por coisas que eu não tinha certeza que era a melhor alternativa. Então, aqui na Assembleia de São Paulo, eu aprendi muito. O senhor destacou desse seu atributo, que é ouvir as pessoas. Agora, as pessoas estão dispostas a falar, a população está disposta a falar, a população está preocupada com a política e precisa reagir. Isso significa falar. O senhor tem notado isso? Olhe, o que existe aqui é o seguinte: todas as pessoas dizem, o povo está cansado da política, o povo não quer, está revoltado com a política. Eu digo, todos nós estamos revoltados com os políticos, estamos revoltados com a política, mas
Não existe saída fora da política. Ou melhor, fora da política são as piores saídas. Nós vamos ter eleição em 2018. Então é bom o povo fazer boas escolhas para obter grandes conquistas. Então, na realidade, o povo também fala. E nós temos que escutar. Quem tem o poder de decisão tem que saber escutar. E hoje nós estamos no limiar de uma nova era. Quando se fala em diálogo, hoje nós podemos conversar com as pessoas e ter uma ideia do que as pessoas pensam, que antigamente não podia. Você tinha pesquisa de opinião. Hoje, você tem instrumentos da internet, dos novos meios de comunicação, que se um prefeito quiser consultar a população de um determinado bairro sobre uma determinada obra que ele vai fazer, ele consulta num app, num telefone, e ele fica sabendo quem opinou, a idade que as pessoas tinham em média, a profissão, o sexo e as opções que eles colocam lá. Então nós estamos vivendo uma situação que permite termos o diálogo e a escuta, a transparência, que antigamente não permitia. A técnica não dava. Nós somos de um tempo, mesmo você que é bem mais jovem do que eu, mas nós somos de um tempo que as pessoas, que se um estivesse na Bahia ou outro em São Paulo, você não ligava direto do seu telefone, você ligava para alguém, que era uma central, pedia para fazer uma ligação. E era muito caro. E nem todos, só rico tinha telefone. Hoje, esse papo nosso aqui, alguém pode ver, nesse exato momento, na China. E pode, inclusive, interferir. Ligar para aqui, para a Assembleia, sem pagar um centavo e dizer, só basta alguém ter um celular aqui e dizer, olha, eu quero dar minha opinião sobre o assunto. Quero interagir aí, né? O que o senhor sonhava em realizar na Assembleia Legislativa quando o senhor chegou aqui? Eu tinha uma visão que São Paulo era uma grande locomotiva nacional e que nós tínhamos que ajudar o desenvolvimento de São Paulo para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na Assembleia foi me envolver em resolver algumas coisas que eu achava que eram travas para o desenvolvimento de São Paulo. Infelizmente, não consegui fazer em Brasília. Por exemplo, eu sou autor da revogação de 18 mil leis que estavam só atrapalhando a vida do cidadão. Em geral, as pessoas perguntam, deputado, quantas leis ou qual lei o senhor aprovou? Eu achava isso uma bobagem. Nós tínhamos que melhorar o arcabouço jurídico. Dessas 18 mil, 13 mil foram aprovadas. Eram leis que atrapalhavam a vida do cidadão. Eu fiz a consolidação das leis. E sou o deputado que mais alterou a Constituição de São Paulo sem ser constituinte. Depois da Constituição, se você reparar, tem várias emendas que nós simplificamos a Constituição. Nós tornamos mais fácil para as pessoas entenderem. E as leis também nós tornamos mais fácil. Infelizmente, nós não conseguimos dar continuidade, mas isso é uma coisa inexorável. Eu tenho defendido, só para encerrar essa parte, que nós precisamos reduzir o número de leis do Brasil e simplificar para o povo entender. O Brasil tem 183 mil leis federais, milhões de leis, de portarias, que só atrapalham a vida do cidadão. Vou te dar um exemplo de uma. Se um cidadão comprar um carro de outro, os dois têm que ir no cartório, dizer quanto comprou. Isso é um trabalho socialmente desnecessário. O preço é alto que a população paga. Porque quando o ladrão rouba o carro de alguém, ele altera o chassi e altera o documento. Então não precisa esse cidadão ir no cartório. Aquela pessoa que está trabalhando naquele cartório pode trabalhar em outra coisa produtiva, porque aquele é um trabalho sem produção, sem render nada. E a burocracia no Brasil é imensa. Então uma coisa que eu sempre defendi, essa redução de leis era para reduzir a burocracia, para facilitar. Eu estou lembrado de uma agora, que é uma alteração na Constituição, que nós fizemos aqui, que é o seguinte, naquela época, o cidadão que ia reformar a casa, ele tinha que dar uma planta detalhada, como era o quarto, como era isso. Quer dizer, isso não precisa, tem que ter os parâmetros que a prefeitura coloca e o cidadão não tem que dar essa planta detalhada para fazer uma reforma. E foi coisa da nossa autoria.
E estou lembrado também aqui duas coisas que eu achei muito importantes dessa ideia do desenvolvimento de São Paulo e São Paulo ajudar o Brasil a se desenvolver. Uma foi o polo de Itaquera, que já existia, se eu não me engano foi o Roberto Gouveia, mas era bem pequenininho. A Marta virou prefeita, fez um polo municipal. E eu sou autor do polo de Itaquera, do tamanho que o município de São Paulo tinha desenvolvido, e se ajudou a empresas se mudarem para a Zona Leste, criar empregos. E outra coisa que para mim é gratificante como médico, que nós fizemos aqui, foi muito bom, foi o sistema de sangue em São Paulo. Nós regulamentamos a coleta do sangue, proibimos a compra, a venda, o negócio, regulamentamos o armazenamento e regulamentamos a aplicação. Então, criamos o sistema de sangue de São Paulo. Eu lembro que esse projeto de lei virou uma referência nacional, foi aprovado aqui, foi sancionado pelo governador, se eu não me engano, o governador Alckmin na época, e virou uma referência nacional e foi reproduzido em vários estados. Essa revisão das leis a que o senhor se refere, o arcabouço jurídico paulista, foi dentro da Comissão Especial de Consolidação das Leis do Estado, da qual o senhor foi presidente. Se não me falha a memória, isso foi em 2007. Não, em 2007 eu era deputado federal. Foi antes ainda? Isso foi em 2005. 2005. Ou seja, já são quase 13 anos, estamos indo para daqui a pouco 2018. O senhor acha que esse trabalho deve ser feito novamente aqui em São Paulo? Não, eu acho que nós precisamos já, não em São Paulo, no Brasil inteiro, o Brasil precisa se desburocratizar. O Brasil precisa... Eu vou te dar um exemplo simples. Aqui em São Paulo, o prefeito disse que é moderno. Um idoso que tenha um IPTU na cidade, para pegar o cartão dele de idoso, ele tem que provar que mora na cidade. Mas todo mundo sabe quem mora na cidade, é só mandar. Então tem que tirar xerox. Para que a prefeitura quer uma xerox do atestado de moradia? Não precisa. Não precisa tirar xerox, reconhecer firma. Porque as pessoas honestas, são essas que fazem essas coisas, que são obrigadas a fazer. Os desonestos falsificam. Então você tem que fiscalizar o desonesto, não toda a sociedade. E a burocracia aqui é imensa. Nós temos que desburocratizar o Brasil para criar um ambiente de negócio. E temos que desburocratizar São Paulo. Nós estamos falando de uma coisa que eu fiz há 12 anos. Hoje, nós estamos em outra fase. Nesta fase, nós temos que dar um salto para frente, porque já tem outros meios de comunicação e já tem a internet. Naquela época não tinha tão desenvolvido quanto hoje, estava começando. Então, com a situação que nós temos hoje, nós podemos viver com muito conforto e com muita facilidade, que o cidadão de bem aqui, ele é prejudicado. Nós destacamos aqui, deputado Vacarezza, a sua experiência como deputado de oposição em São Paulo, deputado de situação em Brasília. Agora, aqui em São Paulo, um destaque especial, o senhor foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o senhor deve ter sido o único deputado de oposição nesta condição de presidente da CCJ. Durante o governo dos... O que representa este marco? Olha, durante o governo dos tucanos, só teve um presidente de CCJ que não foi tucano, que fui eu. Eu fui eleito. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando eu era deputado de oposição, eu não fazia oposição gratuita. Eu não fazia briga pela briga. Eu votava todos os projetos que eram para o bem do Estado, quando eu era deputado estadual, eu votava a favor. Eu tinha uma postura de melhorar o projeto. Eu sou contra esse confronto do ódio, da guerra, ou um mata o outro. A polarização. Polarização. Eu sou pelo centro. A polarização... Procurar o bom senso. A polarização na ideia, no debate, sim. Veja, a polarização, mesmo a polarização no debate, que eu sempre fui claro nas minhas posições, mas nunca fui desonesto, desleal, ou na oposição ou na situação. Isso foi uma das coisas que eu aprendi no parlamento. Você dialogar, ouvir e procurar o bom senso, o caminho que é o correto. Então, quando eu fui
de oposição aqui. E quando eu fui líder, às vezes até criticado pelos meus pares, eu sempre procurei o bom caminho, o acordo e qual é a melhor alternativa para a população. Eu não sou daqueles que acha que só existe o bem ou a coisa bem feita, feita por um lado. Eu acho que todo mundo que procura política, ou a maioria, melhor dizendo, procura para melhorar a vida das pessoas. Só que tem posições diferenciadas. E eu não sou o dono da verdade. Nós temos que procurar a melhor alternativa. Então, na situação, quando estive em Brasília, na situação, porque em Brasília também eu tive um período na oposição, porque o governo fazia oposição a mim, não eu fazia oposição ao governo. Que foi durante o mandato da presidente Dilma. A partir do segundo ano do mandato da Dilma, que eu acho que o primeiro ano do mandato da Dilma foi bom. O segundo em diante ela começou a desmanchar o país. Mas eu sempre, como eu estava te dizendo, eu sempre procurei o bom senso. Nesse caminho eu sempre me dei bem com a oposição e sempre me dei bem com a situação. Nesse sentido, deputado Cândido Vacarezza, o senhor foi considerado, vou apontar esse dado aqui, o senhor foi considerado pelos colegas lá em Brasília como o segundo político mais influente do Congresso Nacional, segundo a pesquisa do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O que é que o colocou nesse status de bom negociador, de bom mediador com os colegas em Brasília e aqui em São Paulo também? Essa é uma pesquisa anual que faz. Os meus 8 anos que eu tive em Brasília, eu sempre tive nessa pesquisa como que eles chamam do cabeça do Congresso. Eu vejo esses dados com humildade, acho que às vezes tem exagero colocar o segundo ou o terceiro, eu sempre estava entre os 10 mais influentes pela pesquisa, mas eu sempre procurei andar junto com as pessoas que queriam o bem do país. Então nós temos que procurar o caminho que é melhor para o Brasil e não o caminho que é melhor para este ou para aquele partido. O partido tem que fazer propostas, projetos, e na democracia nós temos que procurar a hegemonia, aquilo que satisfaz a maioria ou que todos aceitam. Então, eu sempre procurei, como eu disse, o bom senso. E isso, quando fui líder do governo, felizmente, obtivemos muitas vitórias. Depois eu tentei ser presidente da Câmara, o PT entendeu que eu não era o melhor nome, apoiei o candidato do PT. Aí veio o governo da Dilma, ela me convidou para ser líder do governo, eu fui líder no primeiro ano, mas aí começaram a surgir várias divergências. Em relação ao Código Florestal, que eu acho que o governo fez uma política incorreta, depois vieram várias coisas que a presidente tinha uma visão e eu tinha outra. Então ela fez bem em me demitir. Ela me demitiu, tinha razão, porque eu não representava aquelas posições que ela queria que eu fizesse. E eu não conseguiria fazer do jeito que ela queria, porque eu tinha uma outra visão. Então, depois de demitido, eu sempre fui fiel ao acordo que eu tinha feito antes, ou seja, eu disse, eu vou votar no partido que me elegeu, mas eu tenho direito de opinião. Eu emitia minha opinião diferente, como foi o caso da reforma política, por diversas vezes, e votava do jeito que o partido orientava. Mesmo assim, tive vários dissabores nessa fase aí do governo da Dilma dentro do PT. Tivemos muito confronto, muita coisa que não é do meu estilo, eu não sou do confronto, eu sou do acordo, da paz. E aí chegamos numa situação que eu saí do PT, como eu te disse, um divórcio amigável. Esse é o programa Memórias do Poder Legislativo. Estamos recebendo hoje o ex-deputado estadual, ex-deputado federal Cândido Vacarezza, atualmente presidente estadual do Partido Avante. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, hoje com a presença do ex-deputado estadual e ex-deputado federal Cândido Vacarezza, atual presidente estadual do Partido Avante. Deputado, a sociedade
questiona a produtividade do parlamento. O senhor tem essa vasta experiência nos parlamentos, aqui em São Paulo e também lá em Brasília. O debate em torno do bem comum, que é o sentido da política, tem perdido espaço para a luta política, a luta partidária, natural na política, mas tem se dado mais atenção a isso do que ao próprio sentido da política, que é o bem comum. O senhor falava no final do bloco anterior o seu objetivo de pensar no melhor pelo bem comum, no melhor do Brasil. Veja, nós entramos numa fase muito ruim da política, que as pessoas estão se apresentando no sentido de falar o que o povo quer ouvir e não falar o que eles pensam. Só que com a internet, com a modernidade, com os meios de comunicação, com acesso às informações, as pessoas não são bobas, as pessoas sabem quem é quem. Eu acho que esse é um dos motivos da visão generalizada do vocês não nos representam. Tem outro. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivendo um momento de comunicação em tempo real, combinado com o desenvolvimento de máquinas que conversam com máquinas e que não precisam mais dos seres humanos para fazer determinadas ações inteligentes. Porque hoje a máquina, o robô, já faz coisas inteligentes e acabam interagindo entre um robô e outro. Então nós estamos no limiar de uma nova era. Nós, políticos, temos que nos reciclar, temos que nos reinventar para resolver esse problema da representação. Não é o fim da democracia representativa, mas várias questões da democracia direta, do povo poder decidir o que vai ser feito, nós temos que incorporar. Então, existe uma defasagem entre o povo que quer que seja feito e o que está se fazendo. Antigamente, para você saber disso, demorava bastante. Agora não, agora é em tempo real, que a pessoa entra ali teclando e diz, eu estou discordando desse assunto. E você fica sabendo que todo mundo está discordando. Então nós temos que inventar uma forma nova para a democracia, porque nós estamos vivendo um momento novo. Eu tenho dito, Mauro, que a gente está vivendo uma situação semelhante ao Renascimento, com a diferença. As mudanças aqui são muito rápidas. Então, eu vou dar um exemplo dos bancos. O Bradesco, que teve 15 bilhões de lucro no ano passado, não sei quantos funcionários tem, mas daqui a 20 anos vai ter 100, 50 provavelmente. A Volkswagen, eu acho que tem hoje 5 mil funcionários. Há pouco tempo tinha 25 mil. Vai fazer o dobro de carros com 2 funcionários. São as máquinas que vão fazer. E nós vamos ter uma situação que 2 ou 3 funcionários, e o carro que sair de lá não vai ter motorista. Você vai entrar no carro e vai dizer, eu quero ir para a casa do Vacareza, eu quero ir para a Assembleia. Então, nós estamos numa nova era. A forma de organização política tem que ser nova. Inclusive, a forma da cobrança de impostos, a forma da previdência. O que mais me revolta é um termo pesado, mas o que mais me deixa triste no debate que eu vejo em Brasília é a pobreza do debate. Os deputados ficam debatendo, os senadores, não discutem a situação real. Nós vamos ter que discutir como é o mundo daqui a 10 anos. Essa reforma da Previdência, que se for aprovada, vai ter uma validade de 3 anos, de 4 ou 5, porque o mundo já vai ser outro. Então, nós temos que organizar esse novo mundo. Essa é uma das funções de que quem tem poder é quem está constituído para fazer isso. E eu não estou vendo esse esforço. Acho que esse é um dos motivos do descrédito dos políticos. Eu perguntei a sua avaliação sobre essa eventual perda do sentido da política em relação ao bem comum, porque o senhor assume o desafio, assume o compromisso de reconstrução de um partido, que é o antigo PTdoB, Partido Trabalhista do Brasil, que agora se chama Avante. O que é esta reconstrução? O PTdoB, ou o Podemos é um o outro PTN. partido. O PTdoB é o Avante.
É um desdobramento de outro partido? É de fato um partido novo? É uma reinvenção da política? Se você imaginar, as pessoas que assumiram o Avante são outras pessoas. Eu não era do Avante. A maioria da direção hoje não é do Avante. A maioria das pessoas que estão hoje no Avante não eram do PTB. Então houve uma mudança de nome e uma mudança de projeto. O atual presidente do PTB, do PTB, hoje Avante, começou a fazer uma mudança completa na forma de pensar o partido. Então essas ideias novas de participação, de transparência, de ouvir a população, de usar métodos para que as pessoas possam entrar em contato com você e possam fazer sugestão, está no centro da discussão desse novo partido, que não tem o nome do partido, chama Avante. Então o Avante quer ouvir as pessoas, quer que as pessoas nos dê sugestão e nós vamos ponderar e decidir a nossa posição. Ao decidir a nossa posição, nós não somos dono da verdade. Nós não queremos dizer tem que ser desse jeito ou é nada. Não vamos dizer ou vai ou racha. Nós queremos convencer a população de um determinado caminho. O grande teste nosso vai ser no ano que vem, na eleição parlamentar e na eleição para presidente e para governador. É um partido de centro-esquerda, deputado, e tudo converge a isso. As coisas, a esquerda e a direita não são mais aquelas coisas polarizadas, e tudo converge nesse sentido. Não, eu tenho dito o seguinte, eu tenho olhado as manifestações, não tenho ido, mas eu tenho dito o seguinte, o Brasil precisa de paz, de calma para resolver as questões. A maioria do povo está cansada da corrupção, está cansada da utilização desse tema corrupção como política e está cansada da cobertura de parte da imprensa que só fala disso. Você anda na rua, as pessoas reclamam, as pessoas querem uma proposta concreta. Não quero saber, eu vou votar em fulano porque fulano é honesto. Fulano tem que ser honesto para eu poder votar. Mas mais do que honesto, ele tem que ver o que vai fazer. Então, vou te dizer temas que eu acho que são urgentes para o Brasil. Primeiro, educação de qualidade. Não é só ProUni, FIES, coisa assim. É qualidade de ensino. Qualidade de ensino é ensino de tempo integral, com professor ganhando bem, menos aluno por sala de aula, e o ensino médio de 4 anos e profissionalizante, para o cidadão sair com 18 anos com a profissão definida. O Brasil também precisa de um outro modal de transportes. Não é possível você fabricar um carro em São Bernardo e sair de carreta até Belém do Pará, tendo um mar Atlântico desse tamanho e tendo as hidrovias que tem no Brasil. Não é possível você produzir soja no centro-oeste brasileiro e ela sair em cima de uma carreta, atolando o trator, puxando, perdendo grãos pelo meio do caminho. Nós precisamos de um modal de transporte que articule trem, hidrovia e navegação de cabotagem. Um navio de cabotagem leva a carga semelhante a 1.200 carretas. Ele substitui 1.200 carretas. Você imagine, nós já temos muito de produtividade na soja, na cana-de-açúcar, no agronegócio. Mas nós iríamos ganhar muito mais se tivéssemos estradas adequadas com essa articulação de trem, hidrovia e navegação de cabotagem. O Brasil precisa de um ambiente de negócio que o permita competir no mundo. Então, o Brasil precisa de desburocratização, menos leis e melhores, e menos portarias que atrapalhem a vida do cidadão. E o Brasil precisa de uma reforma tributária. Eu acabei de falar do robô aqui. Nós vamos ter que cobrar imposto de robô, da produtividade das empresas e estabelecer um ganho para toda a população, que, pensando nos próximos 20 anos, não pode ser do jeito que é hoje aqui. Tem que ter uma reforma tributária urgente. E, para finalizar, nós temos que reestruturar a nossa democracia, atualizando a era da transparência. O senhor destacou, deputado Vacarezza, da proposta do seu novo partido de ouvir a população, saber das ruas o que as pessoas querem.
Agora, como é que a Assembleia Legislativa pode ouvir a população? Porque uma coisa é o partido, outra coisa são os representantes eleitos a partir dos partidos e que aqui estão, ainda não há deputados do seu partido aqui, mas como é que a Assembleia tem que fazer isso? O senhor é parlamentar, tem a sua vida aqui, tem a sua vida em Brasília, e o parlamentar fala, mas precisa ouvir também. Olha, eu acho que não só a Assembleia, as câmaras e o Executivo e também o Judiciário. Primeiro passo, tem que informatizar tudo. É mais barato, sai mais fácil e a gente pode fazer isso. Segundo, eliminar o papel o máximo possível. Terceiro, criar condições da população interferir. Você vai aprovar uma lei, você vai aprovar um regimento, você vai fazer uma obra, consulta. Hoje a população pode falar. Nós estamos na era da transparência. A informática, a telemática e no campo das ciências e da produção, a biotecnologia, o sistema, a nanotecnologia, nós estamos no momento que é possível a transparência. Você dizer com antecedência o que pretende fazer, esperar as pessoas se posicionarem, porque elas se posicionam rápido e você pode saber em tempo real, e depois você decidir o que vai ser feito. Então, esse que é o desafio. O grande desafio do momento atual é você combinar a transparência com a eficiência. É esse caminho que acaba a corrupção, é esse caminho que acaba o desperdício, e é esse o caminho que melhora a produtividade. Porque você conversa com as pessoas não, tem que cortar gastos. Cortar gastos é bom, mas não resolve nada. Você tem que combinar com a eficiência, com a transparência e com a qualidade na execução. Ou até gastar, mas desde que preste bem as contas. Eu falei uma parte aqui da educação. Hoje o problema do Brasil na educação não é quantidade, é qualidade. Porque o ensino público e gratuito, o ensino público fundamental e médio, deveria ser superior ao ensino privado. E não é. Tinha que ser. As novas tecnologias, a formação de doutores, pós-doutores e novas tecnologias tem que ser uma preocupação de Estado. Porque senão nós vamos ficando para trás em relação ao mundo. Há 20 anos, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. Há 20 anos o Brasil talvez estivesse mais desenvolvido que a China. Não sei. Então, o nosso problema aqui é produtividade, desenvolvimento e transparência. Que hoje nós temos ferramentas para resolver isso. E como é que tudo isso pode andar mais rápido? O sentido de urgência da política é diferente do sentido de urgência da população. A população se queixa que as coisas acontecem muito devagar quando acontecem. A população tem razão, mas você entenda que a população são várias pessoas. Uns acham que tem que ser mais rápido, outros acham que pode ser mais devagar, outros acham que o mais rápido é para um lado, outro para o outro. Você tem que fazer um balanço dessa situação e você tem que procurar o meio termo. Por isso que eu sou contra esses confrontos exagerados. Hoje o critério de confronto de esquerda e direita está meio superado também por isso. Não basta brigar, tem que ter proposta concreta, objetiva, clara para as pessoas. Então, qual é o tempo de resolver isso? O tempo é o mais rápido possível. E o mais rápido possível vai se dar com a pressão da população para que os políticos incorporem formas de transparência, de ouvir o povo e de decidir a partir da opinião das pessoas. Nesse sentido, aqui na Assembleia Legislativa, no seu mandato, acredito que tenha sido no seu mandato, o senhor vivenciou também a mudança do regimento interno da Casa para dar celeridade ao andamento dos trabalhos. As discussões eram muito mais longas, os encaminhamentos dos projetos em debate no plenário, tudo isso era com um tempo muito mais longo. O senhor acha que é possível, não só na Assembleia Legislativa, mas em todos os parlamentos, a discussão, o debate andar mais rápido com qualidade? Olha, na minha atuação parlamentar, essa sempre foi uma preocupação minha.
tem que ter qualidade, andar rápido e decidir. Eu não gosto de procrastinar. Vou falar de novo, tá? Eu não gosto de procrastinar decisões. Tem que ser rápida, agora com qualidade. Qual é a qualidade? É você aprofundar o tema ao máximo e uma Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior estado da federação, pode estar aprovando coisas sem certeza, sem qualidade. Aí é a combinação para cada tema. Tem temas que você tem que demorar, tem temas que você pode resolver rápido. E todos, hoje, nós temos que ter a transparência. Então, eu não participei aqui da reforma do regimento, eu já era deputado federal. Mas eu, quando era deputado estadual, eu defendia a reforma do regimento. Porque eu acho que só o debate, o deputado ficar no plenário falando, isso não dá qualidade. Tem que ter participação dos técnicos, tem que ter estudo, tem que ter interação com a população. E o estudo, você tem que buscar experiências do que aconteceu em outros lugares. O que foi que aconteceu? Tem várias... Eu vejo aí a discussão da reforma política, por exemplo, que eu acho que no caso do Brasil é de uma pobreza grande o debate, como está se fazendo. Porque as pessoas restringem a discussão da reforma política à discussão da forma de eleger os deputados. E a reforma política é muito mais ampla. Então eu vejo gente, não, vamos aproximar o modelo alemão. Ora, como é que pode aproximar o modelo alemão? O Brasil não é Alemanha, o Brasil é um país continental, muito maior do que a Alemanha, muito mais populoso e mais problemático, apesar da Alemanha já ter passado por 2 guerras mundiais e nós não. Participamos indiretamente da segunda. Mas o Brasil é um país muito complexo. O Brasil tem um estado como o de Roraima, que é quase do tamanho de São Paulo, que tem 400 mil eleitores e elege 8 deputados federais. São Paulo elege 70, com muitas vezes mais eleitores do que Roraima. Então, essa discussão dessas reformas, a alteração de regimento, acelerar as decisões, são coisas assim, presentes, mas temos que fazer com cuidado. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Memórias do Poder Legislativo, hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Cândido Vacarezza, atual presidente estadual do partido Avante. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebendo o ex-deputado federal, ex-deputado estadual, Cândido Vacarezza, atual presidente estadual do partido Avante. Deputado, nós vamos falar um pouquinho do seu trabalho lá em Brasília como deputado federal, mas antes, só para fechar o raciocínio do nosso assunto no bloco anterior, na parte final, o senhor destacou a necessidade da celeridade, a política discutida no plenário das casas parlamentares. O senhor gostava da tribuna da Assembleia Legislativa? O senhor gostava de falar? Em que medida o senhor via que andava rápido ou não andava rápido a sua oratória, o seu discurso? Olha, eu gostava bastante, gosto, como a maioria dos políticos, mas eu acho que nós estamos vivendo na fase da transparência. Tudo que a gente faz, o povo tem que saber. Então, eu acho que as mudanças de regimento hoje devem ser no sentido de aumentar a participação da população, que é isso que a população está exigindo, sem dificultar a aprovação. Aprovar rápido, mas a população ter condição de acompanhar. Bom, lá em Brasília, o senhor também fez parte da CCJ, lá o nome é diferente, né? Comissão de Justiça e Cidadania, não é isso? Mas lá não como presidente, lá como titular. Eu sempre fui titular da CCJ, mas o que mais me gratificou em Brasília foi a oportunidade que eu tive de, ao ser líder, tanto do governo do Lula quanto da Dilma, mesmo com as divergências que porventura eu tivesse e as tinha, ajudar o Brasil
a se desenvolver em programas importantes. Depois ficou inviável a minha participação e a Dilma me demitiu, como eu já te contei. Mas vários dos projetos que tem hoje aqui, como Minha Casa Minha Vida, e outros tantos, eu participei diretamente. A política de aumento do salário mínimo, a lei que aprovou a política de aumento do salário mínimo, eu estava lá articulando. E tive a satisfação de, desde o meu primeiro mandato, fazer parte daquele time lá em Brasília, que pensava o Brasil e contribuía para provar as coisas boas para o Brasil. Eu dei o exemplo da política do salário mínimo, do Minha Casa Minha Vida, e vou dar um exemplo aqui que é o seguinte: a consolidação das leis nós começamos a fazer em Brasília. Não terminamos. O mesmo trabalho feito aqui. O mesmo trabalho feito aqui. Quando eu fui presidente dessa comissão lá, nós elaboramos 13 consolidações, que ainda está parada lá, umas estão andando, outras já foram votadas, e eu fui presidente da Comissão de Regulamentação da Constituição, que é uma comissão mista. Tive a satisfação de presidir o processo de regulamentação da PEC do trabalho doméstico. Nós fizemos, eu fui o presidente e o senador Romero Jucá o relator. A PEC do trabalho doméstico, nós ela entrou em vigor porque nós regulamentamos a Constituição. A outra foi a PEC que criminaliza o trabalho escravo. Eu fui o presidente da comissão e nessa também o Jucá era o relator. Eu era o presidente da Comissão de Regulamentação da Constituição e de Consolidação das Leis. Então, esse foi um trabalho muito gratificante. Entre tantos que, como um parlamentar que estava bem posicionado, e fui bem posicionado por ideias que defendi, pelo estilo como eu tive, não por capacidade pessoal somente, mas pela oportunidade que tive, que meus colegas me deram, eu consegui participar das grandes questões de Brasília, desde 2007, quando lá cheguei, fevereiro de 2007, até fevereiro de 2015, quando de lá saí. Fui o presidente da delegação do Brasil no G20, parlamentar que fizemos no México. Tivemos uma participação grande, o Brasil teve uma participação grande e eu presidi aquela delegação. Então, tive várias coisas que me deram grande gratificação e, mais do que gratificação, ensinamento e humildade para, numa próxima oportunidade, não cometer os mesmos erros. Eu quero voltar a ser parlamentar, mas quero a ajuda de todos e, particularmente, é uma responsabilidade minha, não cometer os mesmos erros, aprender com o passado. O senhor falou, o senhor destacou que tão importante ou mais importante do que a elaboração de uma nova lei é eliminar aquilo que é inócuo. E foi esse trabalho realizado aqui na Assembleia, lá também em Brasília, em tirar do arcabouço as leis que não têm mais sentido. Agora, muitos falam sobre a tal da letra fria da lei. É um jargão até entre os políticos, a letra fria da lei. É a tal letra fria da lei que faz com que determinadas legislações peguem e outras não peguem? E como é que isso tudo foi levado em consideração nesse estudo de retirar aquilo que é inócuo? Mauro, aqui no Brasil tem um problema que é cultural. Quando você vai num lugar, tem pessoas da população que quer julgar o parlamentar. Estou dizendo da população, imagina a imprensa. Quantas leis o senhor aprovou? Você imagine o seguinte: o Brasil tem 513 deputados e 81 senadores, isso no âmbito federal. Tem milhares de vereadores, centenas de deputados estaduais. Você imagine se cada um aprovar uma lei, por ano, uma só. Faça o cálculo daqui a 50 anos. O Brasil vai ter 1 bilhão de leis. O que é que um país vai fazer com 1 bilhão de leis? Então, o papel do legislativo é melhorar o arcabouço jurídico. Quando você aprova uma lei, tem que desaprovar 10. Segundo, fiscalizar o executivo. Terceiro, aprovar o orçamento e fiscalizar o orçamento.
Quarto, zelar pela democracia, que aí é fiscalizar também todos os poderes. Esse é o papel do Legislativo, não é fazer lei. Por exemplo, eu conheci vários deputados bons que nunca aprovaram uma lei. Eu tive a felicidade de aprovar várias, mas não é isso que deve entrar na minha avaliação se eu fui bom parlamentar ou não. Mas não é isso que o eleitor vai procurar na hora de definir mas o é voto? errado. O parlamentar que já tem cargo. Quantas leis ele aprovou enquanto ele... Olha, eu vou lhe contar uma história, que eu defendia isso quando eu presidia a comissão aqui de consolidação das leis daqui de São Paulo. Em São Bernardo, os jornais locais resolveram fazer um avaliômetro de cada vereador. E aprovar, assim, o vereador que aprovar 2 leis, aí dava nota pela quantidade de lei que o cara aprovou no ano. Isso escola, Não né? sei se você se lembra disso. Aí fizeram um acordo lá, eu sei que acertaram que cada um ia aprovar 10. Você imagina o desastre. Você imagina se cada deputado do Brasil aprovar 50 leis por ano. Você sabe quantas leis são aprovadas na França por ano? 5, 2, 7, depende do ano, nunca mais de 10. Sabe quantas leis são aprovadas no Brasil? Umas 30 por semana. Umas 30, porque tem a medida provisória, tem as leis que não precisam passar pelo Isso só no federal. plenário. Isso só no federal. Se botar 1.000, 2.000, 5.000. Então, nós temos que desburocratizar o país, melhorar a qualidade da lei do Brasil. Então isso coloca em xeque, não em xeque, coloca a necessidade de reinvenção também do legislador Total. brasileiro, com essa Total. conta que o senhor fez de quantas leis são aprovadas Total. em todos os níveis no Brasil, no sentido de que o legislador fique mais atento, então, em rever aquilo que já existe do que elaborar. Exatamente. E é o que o parlamentar normalmente pensa, eu preciso criar lei, eu preciso criar lei. E tornar mais fácil. Você pega um cidadão comum, ele não sabe o que é legal e o que é ilegal no Brasil, de tudo. Agora, o cidadão comum não tem obrigação. Vamos pegar de quem tem obrigação. Os operadores do direito. Não existe um aqui no Brasil que saiba tudo que é legal ou ilegal no país. Não existe um. E as pessoas, tanto é que quem ganha com isso? Ganha os mais ricos, que pode contratar bons advogados e protelar as decisões judiciais, e ganha o Estado, que não perde uma quando vai para a disputa, porque o Estado tem um poder imenso contra o cidadão. Então nós temos que diminuir esse poder do Estado, Estado que eu estou dizendo, os executivos municipais, estaduais e federal, e temos que aumentar o poder do cidadão comum. Aumentar o poder do cidadão comum é lei simples, que ele mesmo sabe o que é legal e o que é ilegal. Aí nós vamos viver uma outra democracia. O Brasil precisa de uma nova democracia. Deputado, para a gente concluir, o tempo do programa já está se esgotando. Gostaria que o senhor destacasse um momento que o senhor se lembra com carinho aqui da Assembleia Legislativa, seja na tribuna, seja dentro do seu gabinete, na elaboração de alguma proposta, na revogação de alguma coisa que já não valia mais a pena, para a gente concluir. E aí a sua mensagem para o nosso telespectador. Nós tivemos um ponto muito alto aqui para mim, foi a consolidação da Constituição de São Paulo. Todas essas emendas, que eu não me lembro o número, acho que foi mais de 50, que nós aprovamos e simplificamos a Constituição de São Paulo e a atualizamos. Teve um evento aqui na Assembleia, que veio o governador do Estado, veio o presidente do Tribunal de Justiça, foi um acontecimento grande para a Assembleia. O povo não percebeu, mas foi um acontecimento grande para o povo de São Paulo. E eu tive muitos momentos aqui de felicidade. Eu sintetizaria esses momentos no seguinte: eu não fiz amigos aqui. Eu não fiz inimigo, vou repetir essa parte, tá? Eu não fiz inimigos aqui. Aqui eu só fiz amigos com os funcionários, com a assessoria, com os deputados, com a mesa, que é a cúpula, mas também com todos os deputados. Então, eu volto aqui relembrando do passado e com saudade do que vivemos, de bom e de dificuldades. Porque mesmo as dificuldades, nós não as superamos fazendo inimigos, as superamos no diálogo, que foi sempre uma marca para mim, o diálogo, ouvir, dialogar e encontrar a melhor saída. Muito bem, deputado. Obrigado Eu pela que presença. agradeço, Mauro.
Este foi o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o ex-deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa, ex-deputado federal Cândido Vacarezza, atual presidente estadual do Partido Avante. Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você de casa que nos acompanhou, tchau e até o próximo programa.